Bom, então vamos hoje fazer uma conferência também sobre liturgia, não a continuação ainda daquelas do cânon da missa que nós estávamos estudando, né? Mas uma conferência interessante, um artigo interessante que eu estava lendo esses dias de Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange foi um neotomista, padre neotomista francês, bem importante aí na escola neotomista, né, do século XX, um crânio, né, um padre de uma eminência, de uma inteligência eminente. Ele escreveu várias coisas, né, de vários tratados de teologia, né, entre os quais, né, sobre, né, a Santa Missa, né. E num desses artigos e tratados ele fala da missa, uma coisa que achei bem interessante, bem bonito, a missa como fonte de santificação, né? A missa como coração, né, da espiritualidade católica e como consequência fonte de santificação. E é interessante porque, querendo ou não, os nossos apostolados, né, ao menos do Instituto Bom Pastor, ele se baseia na missa. Nossa primeira luta, né, a primeiríssima luta nossa é conservar a Santa Missa, não por uma coisa meramente estética, não por uma coisa, não por uma beleza meramente estética e sentimental, porque a beleza não é só isso, a beleza ela fala ao intelecto, né, nos diz verdades, mas é pela beleza que está relacionada ao bem, né, e os efeitos que isso pode trazer para a nossa vida, né. E o efeito principal é a santificação. Claro, por um aspecto cultural, moral, espiritual, que pode se resumir, né, sobretudo na nossa santificação. Bom, a santificação da alma cristã, né, esta nossa semelhança com Deus, né, nós somos criados por Deus a sua imagem e semelhança, a sua imagem vai se dizer na nossa inteligência e vontade, né, nós temos uma alma imortal e espiritual, assim como Deus é espiritual, e depois a semelhança pela graça de Deus, né? E a nossa santificação da nossa alma se encontra na graça de Deus que habita em nós, nessa habitação de Deus em nós pela graça, e que se dá numa união cada vez mais íntima com Deus, uma união de fé, uma união de esperança, uma união de confiança, né, virtuosa, uma união de amor, uma união de caridade. Então isso resume o que é para nós a santificação, uma união cada vez mais íntima de Deus, que nos transforma cada vez mais e nos deixa cada vez mais semelhantes a Deus. E o meio de santificação mais elevado da religião, né, a igreja tem os meios, né, de santificação, a oração, os sacramentos, né, a meditação, os escritos dos santos, as boas leituras, a elevação da mente, mas um dos maiores meios de santificação, né, é o ato mais elevado da virtude de religião, que é o sacrifício da missa, né, o santo sacrifício de Cristo na missa. E por isso, né, a missa como o ato de religião, o ato mais elevado da virtude da religião, virtude que nos liga, né, a Deus, e o ato mais elevado do culto cristão, de louvar e de adorar a Deus, né? Então a missa, como consequência, deve ser a fonte mais importante da nossa santificação. De alguma forma, é da missa que vem as graças, as virtudes que nós precisamos para a nossa vida. Seja para a necessidade do nosso dia a dia, se nós temos o hábito e a possibilidade da missa diária, seja da nossa semana. Nós temos não somente o hábito, mas cumprimos com piedade esta obrigação do preceito dominical. Então a missa, ela é como se uma fonte de luz, uma fonte de calor, né, para a nossa semana, para o nosso dia a dia. Assim como o sol, na ordem natural, é para toda a natureza. O sol nasce, por exemplo, a cada dia, ilumina todas as coisas, faz as coisas crescerem, brotarem, se desenvolverem.
assim a missa na nossa vida espiritual, né? Imaginemos a missa diária como o nascer do sol, né, em nós, que vai ajudar a desenvolver em nós uma verdadeira vida espiritual. Então podemos, né, depois da noite, né, imaginemos que tenhamos o hábito da missa cotidiana, né, que vai usar o Padre Garrigo Lagrande vai usar uma analogia interessante, que assim como a noite, o sono, é uma imagem da morte, da escuridão e da morte, e o sol que reaparece a cada manhã nos dá, de alguma forma, a vida, a luz e a vida, e tudo acorda, tudo fica alegre e belo e colorido na superfície da terra, assim também a missa na nossa alma. A cada Santa Missa, né, desse sol divino que se eleva para nós, a Santa Missa que é Cristo, tudo deve de novo renascer. Nós somos tirados da morte para a vida, da morte espiritual, da morte dos vícios, da morte dos defeitos, a ser levados para a vida das virtudes, né, de uma verdadeira vida espiritual, uma vida que brota de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a missa é como um nascer do sol espiritual, ou para o nosso dia, ou para a nossa semana, né, que vem para renovar, né, conservar, aumentar em nós a vida da graça e mesmo corrigir em nós a vida da graça, que já no mundo, né, é a vida eterna começada, né? Participar da graça de Deus, estar na graça de Deus nessa terra, é como que de alguma forma já viver, né, no céu aqui na terra, né? Porque nós, né, de alguma forma participamos, né, da vida de Deus. Mas é normal não, né? Mas acontece que pelo hábito que nós temos de assistir à missa, que entra numa rotina maquinal, acaba que pelo nosso contato maquinal e rotineiro com o sagrado, nós acabamos perdendo o espírito de fé, né? E não tendo a verdadeira, uma boa disposição em estar, né, na Santa Missa ou nos atos até das orações com um verdadeiro amor, nós acabamos não recebendo da Santa Missa todos os frutos que nós poderíamos receber, né? Tudo aquilo que é recebido, tem um velho adágio da filosofia, tudo quanto é recebido à maneira do recipiente, né? É recebido à maneira daquele que recebe. Então, digamos, nós temos uma enxurrada e vão ser recebidas né, segundo a maneira de um recipiente, conforme cada recipiente. Se o recipiente for maior, pegamos ali vários recipientes, colocamos debaixo de uma cachoeira. O recipiente maior vai receber mais água, o recipiente menor vai receber menos água, né? O recipiente tiver um formato assim, a água vai ficar nesse formato dentro do recipiente. Se o recipiente for quadrado, a água vai parecer quadrada dentro do recipiente, e assim por diante. Tudo que é recebido à maneira do recipiente. Do recebedor. Do receptor. Tanto mais nós somos, como se diz, tanto mais nós somos aptos a receber, mais nós recebemos. Tanto mais nós somos dilatados, receberemos muito mais. Né? E esse é o princípio, é muito interessante, esse é o princípio da inegualidade no céu. Porque os santos que são mais dilatados do amor de Deus recebem mais graça e muito mais glória como consequência. Só que ao mesmo tempo, né, no céu é inegual, né, mas todos estarão cheios de Deus, porque digamos assim, aquele que é menor não recebe mais, digamos assim, porque o seu recipiente simplesmente é menor, mas ele estará pleno ao mesmo tempo, que é muito interessante imaginar. A inegualidade no céu não causa nunca inveja, porque todos estão plenos, né, mas os seus recipientes são iguais, são ineguais, diferentes. Então tudo aquilo que é recebido recebe a maneira, né, do receptor, do recipiente. Então, tanto mais eu estou apto, né, ou disposto a receber as graças de Deus, tanto mais eu vou receber as graças de Deus, e assim por diante. Tanto menos estarei
receptivo, menos eu vou acabar recebendo. Da parte de Deus, a abundância flui, né? O problema vai ser sempre da nossa parte. Nós estamos aptos ou não a receber. Assim também na Santa Missa, né? Nós podemos receber mais ou menos segundo as nossas boas disposições de estar na Santa Missa. Então, e a missa nós deveríamos considerar o ato mais importante da nossa semana ou do nosso dia. É o ato ao redor do qual vai girar todas as ações, nosso trabalho, nossa vida comum, nossos deveres de Estado, nossas relações com o próximo, com as pessoas, nossas posições, né, na sociedade, em discutir uma coisa ou outra. Tudo deve ser, de alguma forma, influenciado por esta graça, por este bem, por esta beleza que jorra da Santa Missa. Nós temos tudo ali que deve nos influenciar, tudo deve girar em torno da Santa Missa. Então, tanto mais dispostos, mais nós receberemos, tanto menos nós receberemos. Bom, primeiramente, qual é o que dá valor à Santa Missa? A gente fala que a missa, né, diz a Sagrada Teologia Católica, que a missa ela possui um valor infinito, né? Mas de onde vem esse valor da Santa Missa que é infinito? O valor da missa, e até mesmo podemos dizer a excelência do sacrifício da missa, vem do fato de que a missa é o mesmo sacrifício em substância que o sacrifício da cruz, ou seja, é o mesmíssimo sacrifício da cruz. Porque é o mesmo sacerdote que entrega, que continua a oferecer atualmente o sacrifício por meio dos ministros, né? De modo que ministro é bem interessante a definição de ministro, né? Porque ministro é um instrumento dotado de personalidade, dotado de liberdade. Nós temos as coisas inanimadas, caneta, garrafinha, relógio, computador, mesa, são instrumentos. Um instrumento dotado de liberdade se chama ministro, né? Ou seja, o instrumento serve para que alguém superior possa agir através dele. Então a caneta não escreve sozinha, né? Ela escreve porque eu escrevo por ela. Assim, quando eu sou ministro de Deus, é que Deus está agindo por meio de mim. Uma causa maior age por meio de mim, né? Eu que sou a causa instrumental da coisa, né? Então, na missa é o mesmo sacrifício, porque na missa, o mesmo sacrifício de Cristo, porque na missa é o mesmo sacerdote, que vai agir por meio de um ministro, né? Ali no caso, o padre. É a mesma vítima que é sacrificada, que é o próprio Cristo, presente no altar, e é ela que de fato está sendo ofertada sempre para Deus. E a única coisa que difere é a maneira de oferecimento. Na cruz foi uma imolação cruenta, sangrenta, né, mesmo cruenta e cruel. Na missa é uma imolação sacramental, né, através da separação do corpo do sangue de Cristo pela consagração separada das espécies. Então, eu pego o pão, digo, isso é meu corpo. Eu pego o sangue e diz, esse é meu sangue. Ora, se eu digo para alguém, isso é meu corpo, isso é meu sangue, essa pessoa está morta. Não é? Pego ali a Vera, pega a dona Vera inteira, pega ali um recipiente, o sangue inteiro dela, esse que é o sangue da Vera, esse é o corpo da Vera, assim, aí você fica, que loucura, está morta. Porque justamente, então na missa nós fazemos isso, nós consagramos as espécies separadas, dizendo, isso é meu corpo, isso é meu sangue, consagrando separadamente, para mostrar que ali nós estamos renovando o sacrifício da cruz, por modo sacramental, não mais físico, sacramental, místico e sacramental. E ao mesmo tempo, uma vez que nosso Senhor permanece vivo para não mais morrer, ele permanece tanto inteiro na espécie de pão, quanto na espécie de vinho. O que significa, padre, quando o padre parte um pedaço do corpo de Cristo e coloca no sangue? Pode significar muita coisa. Uma das coisas que falam, só para falar curtamente, simbolizaria
a ressurreição, né? Jogando um pedaço do corpo, se quebra, a quebra da hóstia simboliza também a morte de Cristo, e um pedaço da hóstia, da partícula jogada no vinho, simboliza a ressurreição. Vem de uma outra tradição, né? De uma tradição do fermentum, que é o fermento. Quando havia liturgia papal, o Papa consagrava uma hóstia, ou melhor, várias hóstias, né? E essas hóstias da liturgia papal eram distribuídas pelas paróquias de Roma, e os padres nas paróquias, nas igrejas, celebravam a missa usando também um pedaço daquela hóstia papal que era jogada no cálice. Vem daí, para mostrar esta união perfeita de todas as missas, né, de que todas as missas, inclusive a missa e a do Papa, de todos os bispos e padres, era um único sacrifício, e mostrava essa união com o pontífice. Claro que hoje é óbvio que não é factível isso. Imagina o Papa todo dia envia hóstias aí para se fazer isso, né? Mas também veio daí. Mas simbolizaria a ressurreição. Se quando consagra o pão, a hóstia, depois o vinho separado, claro que morreu. O senhor me deu o exemplo de mim, né? Sim. Aí quando põe viveu. Mas é mais ou menos isso mesmo, essa união, né, simbolizando a ressurreição. Claro que é um mero símbolo, né, ali, porque Nosso Senhor, ainda que na consagração separada, ainda que simbolizasse a morte, está vivo, porque Ele está vivo no céu. E isso é uma confusão que muita gente faz, porque esse negócio de simplesmente entender o sacrifício como símbolo e não como verdade que está acontecendo, isso dá uma confusão nas pessoas. É uma verdade. Claro que é um sinal, digamos, o sacramento é um sinal eficaz. É um símbolo eficaz, é um símbolo que o realiza de fato, que realiza a coisa de fato. Não é um mero símbolo. É um símbolo ou um sinal, mas é um sinal eficaz, porque ele simboliza realizando e realiza, né, simbolizando, né, como diz Santo Agostinho. Então, esta imolação sacramental é sinal, né, desse sacrifício, né, ou melhor, desta oblação interior de Jesus Cristo, né, que Nosso Senhor continua se oferecendo por nós. Esse sinal lá da hóstia e o vinho separado, consagrado sacramentalmente, simboliza e realiza nesta oblação, simboliza essa oblação interior de Jesus Cristo, né, a qual nós devemos unir, e esta é a alma da missa. Então Nosso Senhor, na Eucaristia, se oferece em sacrifício sempre ao Pai, não mais numa oblação física, num sacrifício físico, mas num sacrifício sacramental e uma oblação interior dele, né? E a missa, claro, né, é memorial, né, da imolação cruenta do Calvário. Memorial porque traz a nossa memória e realiza para a nossa memória nesta imolação cruenta do Calvário, né, que ali se dá no altar de forma incruenta. E é interessante que, mesmo ela sendo uma coisa meramente sacramental, ou seja, né, por meio de um símbolo que é eficaz, sacramental, e mística mesmo, esta imolação, mística não quer dizer não real, é real e mística, óbvio, né? Esta imolação do Verbo de Deus, feito carne, ele é muito mais expressiva, muito mais importante, muito mais real do que a imolação cruenta do Cordeiro Pascal. A imolação cruenta do Cordeiro Pascal, quando os hebreus pegavam o Cordeiro Pascal e matavam, tiravam o sangue, depois assavam em forma de cruz, etc., que simbolizava também, que era uma figura da morte de Cristo, né? do futuro sacrifício de Cristo. A missa é muito mais importante que o próprio Cordeiro Pascal, porque enquanto o Cordeiro Pascal prefigurava, a missa realiza de fato, né? Renova de fato o verdadeiro sacrifício da cruz, né? E o Cordeiro Pascal e os sacrifícios da antiga lei, do antigo templo de Jerusalém, todos eram figura, né, do sacrifício da nova lei, da cruz e do sacrifício da nova lei. É interessante que, vai dizer o padre Garrigou Lagrange, que um sinal, um símbolo, ele tira o seu valor
da grandeza da coisa significada. Tanto mais é grande a coisa significada, tanto mais o símbolo é valoroso. Por exemplo, a bandeira de uma pátria, a bandeira da pátria, que é um pedaço de pano colorido, né? Tem maior apreço para nós do que uma bandeira, sabe, a bandeira de um grupo ou de um clube qualquer, de um clube aí, né, de uma cidade qualquer, ou de um clube de futebol. Qual era a frase, né? Significado? Por quê? Bom, o sinal, ele tira o seu valor expressivo da grandeza da coisa significada. Tanto mais grande a coisa significada, maior é o sinal. Maior vale o sinal. Maior vale o símbolo. Ou seja, o signo, sinal, aqui sinal, símbolo, signo, de sentido, né? Sinônimos aqui. Então, tanto mais é a coisa significada, ou seja, a pátria é uma coisa muito mais importante que um clube de futebol. Então, a bandeira nacional vai ser muito mais importante que a bandeira de um clube de futebol, né? Tanto mais o sinal vale, quanto mais a coisa significa, a que ele se refere é valorosa, é expressiva. Relacionando com a missa? Então vamos lá. Então a imolação cruenta do Cordeiro Pascal das vítimas do Antigo Testamento, que é uma figura do sacrifício da cruz, uma figura, né, do sacrifício que foi uma figura do sacrifício da cruz, que ela exprimia? Ela exprimia os sentimentos interiores dos fiéis e dos sacerdotes da antiga lei. Então, o sacrifício das vítimas do Templo de Jerusalém exprimia o sentimento do sacerdote e dos fiéis da antiga lei. Exprimia o sentimento deles, de eles quererem se sacrificar, mas, né, se fazia através dessas vítimas. Enquanto que a oblação do altar, ela exprime a oblação do próprio Cristo. Não só exprime, mas como a realiza. Então, é muito maior o Santíssimo Sacramento, o sacramento da Eucaristia, do que o sacrifício da antiga lei. Vocês se entenderam o raciocínio do padre, né? É uma coisa... Porque a coisa significada é muito mais... que é Cristo, é muito mais alto do que os sentimentos de querer se sacrificar, de querer se doar a Deus, né? Exatamente, através das vítimas do Antigo Testamento. Então, isso foi tipo uma releitura de um fato, uhum, que aí veio para essa ideia de missa. Então ele só quer... Um aprofundamento. Quer mostrar que justamente que todas aquelas vítimas do Antigo Testamento, diante da Eucaristia, né, não é nada praticamente, né? O valor é mínimo diante da Eucaristia. Porque aquilo, exatamente, aquilo a que a Eucaristia se refere é algo muito maior. É correto a gente dizer, padre, que os sacrifícios da antiga lei eram uma espécie de pedagogia de Deus. Sim. Para quando viesse o Cordeiro, São João Batista, este é o Cordeiro, apontasse para o verdadeiro, também. O povo deveria reconhecer, então, também. o que ele significava. Né? Também o modo de sacrificar o Cordeiro na antiga lei mostrava como tudo leva para o sacrifício da cruz. Por exemplo, lá no Templo de Jerusalém tinha as vítimas pacíficas, os holocaustos, e cada vítima leva também para o sacrifício da missa, o sacrifício da cruz. Tinha, por exemplo, uma vítima específica lá que era sacrificada e que o sacerdote pegava essa vítima e balançava ela em forma de cruz os 4 pontos cardeais, né? Curiosamente, né, leva, né, para a vítima que é Cristo, que é uma vítima crucificada, né? E de fato, tudo no Antigo Testamento, né? A chave de leitura do Antigo Testamento é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E assim os sacrifícios do Antigo Testamento levam para o sacrifício, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. É como fossem imagens, figuras imperfeitas, óbvio, né? Analogias muito imperfeitas que levam para o sacrifício de Cristo. São analogias que tem que pensar mesmo. Então, o que nós temos, né, que podemos dizer
segundo a teologia do padre Garrigou Lagrange, justamente que esta oblação de Cristo, que se perpetua na Santa Missa, Cristo que, não só na Santa Missa, mas Cristo que no céu, ele se oferece por nós, né? Vai dizer São Paulo, vai dizer a Epístola aos Hebreus, Cristo não cessa de interceder por nós no céu. E esta oblação é que está ali também, né, na Sagrada Eucaristia, uma vez que ele está vivo e presente na Eucaristia. E esse oferecimento de Cristo por nós, né, ali na Eucaristia, é a alma do sacrifício da missa, né? O que é de mais importante, né? E esse oferecimento, essa oblação de Cristo tem um valor infinito, né? Tem um valor infinito porque é um oferecimento que emana da pessoa do Verbo de Deus, né? Verbo que se fez carne, mas cuja pessoa é uma pessoa divina, né? E essa pessoa divina, né, que se encarnou, é sacerdote e vítima, né, foi sacerdote e vítima, e a sua imolação, o seu sacrifício, né, continua de forma sacramental na Santa Missa. E o valor é o mesmo, é um valor infinito. São João Crisóstomo fala, vou ler uma citação: quando virem no altar o ministro sagrado elevando para o céu a Santa Hóstia, não creiam que este homem seja o verdadeiro padre principal, mas, elevando o pensamento acima daquilo que atinge os sentidos, considerem a mão de Jesus Cristo invisivelmente estendida. Então, eu estou vendo o padre rezando a missa, né? Não estou focado na pessoa do padre, mas eu elevo para algo mais alto. É Cristo que oferece o seu sacrifício. Daí é muito interessante, muito importante essa questão, essa didática universal da Igreja, de inclusive fazer com que o ministro ele celebre a missa de frente para o altar e não de frente para o povo. Porque de frente para o povo, o ministro ele através da sua face, ele vira o foco e aparece muito a sua personalidade pela sua aparência, pela sua face. Enquanto uma pessoa de costas você não tem personalidade, digamos assim. E inclusive ele, você não vê a cara do padre. O padre é bonito, se o padre é feio, se o padre tem o nariz torto, se o padre tem isso, tem padre não vê. E o padre também não vê. Mas o mais importante é isso, porque quem está celebrando a missa, o que a igreja fala? É Cristo. Não é para você se interessar por aquele ali, aquele gordo ou magro, né? Aquele alto ou pequeno, não, é Cristo, né? Que está celebrando a Santa Missa. Isso também é uma complicação, porque tem pessoas que dizem assim, eu vou na missa do padre tal porque eu gosto da missa do padre. Uhum. Tudo bem. Sim, então, pode ser que... Há uma inconsistência de entendimento da missa. Também, depende de um aspecto, não vamos entrar nele, mas talvez poderíamos entrar numa outra conferência, que, digamos que nos sacramentos, na Santa Missa, né, que é a confecção de um sacramento, claro, o sacramento ele se dá ex opere operato, né, produz automaticamente a graça quando as disposições ali necessárias para a graça serem produzidas. Então, a dignidade do ministro pessoal ali, tal e tal padre, pouco importa, para que se produza a graça. Sim. Mas pode ter uma importância no ex opere operantes, quer dizer, ir na missa, sei lá, de São Curadars pode ser melhor em certo aspecto do que ir na missa do Padre Tiago, entendeu? Em certo aspecto de Padre Pio, por isso que tanta gente já corria para a missa do Padre Pio, tem um certo sentido. Mas assim, não é porque o padre é um popstar, é porque, não é nesse caso, porque hoje a gente vê isso. O popstar, não. Ele fala o que eu gosto, não. Ele fala o que eu quero ouvir. Não, é porque de fato aquele padre ali tem uma santidade tal que dispõe as pessoas a receberem com maior abundância os frutos da Santa Missa. Nesse caso, sim. Sim, popstar, não. Não estão mais aí. Sim. Não, isso aí não, claro. O grau de piedade do sacerdote contribui. O grau de piedade do sacerdote, o modo que ele reza a Santa Missa, mesmo o rezar bem a Santa Missa,
dispõe a pessoa, aqueles que assistem, a receber melhor as graças do sacramento. Deve ser uma causa. Exatamente. Mas assim, a missa é a missa e pronto, né? Quando o sacramento é válido, ele se dá, né? A graça de Deus se dá ali. E no caso da Santa Missa se dá Cristo presente ali no Santíssimo Sacramento. Então, o padre que nós vemos com os olhos da nossa carne, está ali no altar rezando a missa, não pode penetrar nem toda, né, a profundeza desse mistério, né? Não é ele que está rezando a missa só, que a gente está vendo com os olhos. É algo a mais, algo que está acima dele, né? Há um sacerdote principal, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E quem nos diz isso? A fé, né? A fé nos diz isso. Claro que alguns místicos na história da igreja tiveram a graça, por que não, de ver ali Cristo, mas assim, né? Entre místico e doido pode haver tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, né? Pode haver muitos que se dizem místicos são muito loucos também. Mas assim, existiu também, né? Não dá também para ir contra a mística católica. Mas assim, o que nos diz é a fé. A fé, né? A fé, a revelação, Deus, a igreja nos ensina. Não é o padre que está celebrando a missa, está entregando a missa, é ele na pessoa de Cristo. Então é Cristo o principal sacerdote na missa. O ministro ele é um sacerdote ali, digamos, secundário, participante do sacerdócio de Cristo. Então, apesar do ministro não ser sempre o que deveria ser, né, santo, correto, sem pecado, a princípio um ministro de Cristo deveria ser isso, todo padre. Vamos encontrar um padre assim, a gente não vai achar. Mas assim, o mais importante, né, que o sacerdote principal, ele é infinitamente santo. E façam que, ainda que o padre seja um péssimo padre, digamos assim, se ele reza a Santa Missa corretamente, péssimo padre, imaginemos que ele rezasse a missa em pecado mortal, que ele não deveria fazer. E ainda que ele rezasse a missa, ele rezasse validamente. Porque o problema é dele, né? O problema é dele. E a missa é santíssima, permanece santíssima, independente do que ele fez. Independente, exatamente. Claro, o ministro... É bom que não, né? Não, sim. Então, mesmo quando... Um bom ministro, né? Imagina que ele ficou a missa distraído, né? Choro de criança, ocupado com as cerimônias da missa, os acólitos que derramaram coisa na toalha do altar, e assim vai, né? Ou derramaram incenso, não sei o quê. E, né, permanece com suas dificuldades, seus limites, né? Finitos, né? Um professor que é dono daquele processo. Mas acima dele tem alguém de valor infinito, né? Que esse suplica, eleva uma súplica, e faz uma ação de graças que não tem limites, né? E faz com que a missa tenha um valor infinito, porque o sacerdote principal é Cristo, não é o padre lá, Tiago, Eric, né, Padre Daniel, nenhum deles, é Cristo. Os demais são sacerdotes secundários, dependentes de Cristo, ministros, meramente ministros. Então, Cristo que está ali, oferecendo a Santa Missa, né, numa oblação interior, sempre viva, né, por nós que parte do seu Sagrado Coração. E isso é a alma, né, da Santa Missa. Né? Essa oblação, essa continuação de Cristo, de Jesus Cristo, que se oferece como vítima, né, que entrou nesse mundo como vítima, né, viveu nesse mundo como vítima e, sobretudo, na cruz, foi uma vítima de amor para a nossa salvação. A diferença, né, que Cristo como vítima, quando ele estava na terra e agora está no céu e presente na Eucaristia, a diferença é que esta oblação de Cristo, quando estava sobre a terra, tinha mérito. Ele agia e merecia por nós, né, através das suas boas obras. Depois que ele foi para a glória, não tem mais o mérito, né? Essa modalidade, ela continua sem mérito. Então ele suplica, né, a Deus, oferece a Deus pelos méritos já conseguidos, né, na cruz, né? Lembrando que mérito é uma recompensa, né, que Deus, né, dá
para que a própria palavra diz, né? Para quem pratica o bem em união com a sua graça. É um mérito, um merecimento, né? Um presente merecido, né? Em união com a graça de Deus. Então ele continua, né? No Santíssimo Sacramento, no céu, né? Sob uma forma de adoração reparadora, de súplica a Deus, adoração reparadora contra os pecados dos homens, para conseguir graças para apagar os pecados dos homens, e de súplica a Deus por nós, para nos aplicar os méritos passados da cruz, né? Podemos imaginar que a cruz é o centro dos sacramentos e da missa. Tudo que nosso Senhor mereceu por nós, né, pela sua vida na terra e sobretudo pela sua cruz. E quando ele ressuscitou ali, acabou os méritos, assim, não merece mais, não há mais merecimento da parte de Cristo, ele já mereceu ali, já recebeu o prêmio e a glória. E a partir daí então, só que ao mesmo tempo ele continua se entregando por nós, num sacrifício interior, não é mais físico, mais interior, para que uma espécie de adoração a Deus e de súplica, de pedido, de intercessão, São Paulo diz, sempre interpellandum pro nobis, sempre pedindo, intercedendo por nós no céu, para que os méritos da cruz do passado nos sejam aplicados no presente. O sacramento que nós recebemos, o que é? É como se a igreja pegasse lá da cruz e jogasse aqui para nós no presente, né? A confissão é a mesma coisa, são os méritos da cruz de Cristo que nos são aplicados no presente. A missa, a mesma coisa. Então a cruz é sempre o centro, né, dos sacramentos da Santa Missa, né? E é interessante que, né, então Nosso Senhor ele está sempre lhe oferecendo um sacrifício interior, né? E a missa e a Santa Missa, né, quando nós renovamos o sacrifício da missa, nós simbolizamos, e estando ali Cristo, né, realmente presente, né, nós simbolizamos esse sacrifício interior de Cristo por nós através da consagração das espécies eucarísticas, né, partidas de forma consagradas de forma separada. Mas assim, e quando a última missa acabar no fim do mundo, né, a igreja vai dizer que haverão missas até o fim do mundo, né? E quando lá no fim do mundo terminar a última missa, que não houver mais o sacrifício propriamente dito, renovado nos altares, né? Mas a sua consumação acabou, né? Esse sacrifício que foi feito e renovado acabou, teve a sua consumação. A oblação de Cristo, essa oblação de Cristo a Deus Pai, ela vai continuar durando, sempre calma. Não mais com uma forma de reparação ou de súplica, mas na forma de adoração e ação de graças. Mas o mundo acabou? Então, o mundo acabou, mas Cristo continua no céu, porque no céu digamos assim, o céu é uma liturgia. Tá, mas então a gente vai lá no céu, será? Pra fazer? A gente vai no céu? Será? Eu espero! Mas Deus vai ficar, Jesus vai ficar fazendo sacrifício por quê? Mas o sacrifício é o sacrifício interior. Ele se oferece sempre justamente para a glória de Deus, para adorar a Deus sempre e para agradecer a Deus a ação de graças, o sacrifício perpétuo de ação de graças. Digamos que o céu é uma Santa Missa. Se a Santa Missa é uma imagem da liturgia celeste, que tem como centro Cristo, o Cordeiro Imaculado, que se oferece em uma adoração perfeita a Deus Pai. Hoje, claro, né, enquanto o mundo existe, enquanto nós precisamos dessa súplica de Cristo, nós temos que Cristo suplica por nós e repara por nós, uma adoração reparadora. Não existe mais, quando terminar, enfim, os séculos, Cristo continua se oferecendo ao Pai, esse seu sacrifício perpétuo, né, interior de adoração, para adorar a Deus e agradecer a ação de graças, sempre. Por isso somos a igreja militante, né? Por isso somos a igreja militante. Aqui, né? Lá a igreja, né, triunfante, gloriosa. Entendeu mais ou menos? É interessante que nós temos os 4 fins do sacrifício da missa, que é o fim de
de súplica, né? De reparação, propiciação. Depois o fim de adoração, de ação de graças. Esses dois fins aí da oblação de Cristo, de súplica a Deus e de reparação, vai terminar, porque terminou os séculos, né? Houve a consumação do sacrifício, digamos assim, com a igreja, né, indo para a eternidade. Mas na liturgia eterna e celestial, que é uma liturgia de um perfeito culto de adoração à Trindade Santíssima, e o perfeito culto se dá por Cristo sempre, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Cristo se oferecendo, né, no céu. Em si mesmo. Sim, interiormente, não é que Cristo vai ser quebrado no céu como... Não, é uma coisa interior, né? Eu pensei na questão de finalidade. Sim, a finalidade é adorar a Deus, né? E a ação de graças a Deus sempre, né? E aqui nós temos os 4 fins do sacrifício da Santa Missa, né? Quando acabar o mundo, Bom, não vai ter mais missa, né? daí Sobra essa liturgia celestial. Que Deus faz em si mesmo para Ele mesmo. Que Deus que é um perfeito culto a Deus, né? Um perfeito culto para Deus, de adoração, de ação de graças, que se dá em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta ideia justamente é que se vai dar, por exemplo, nos santos, né? Os santos da missa nos dá essa ideia do culto dos bem-aventurados da eternidade. Por isso que no prefácio da missa nós chamamos com os anjos e com os arcanjos, né, uma só voz, ai santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, né? Nos unimos aos anjos e aos arcanjos numa só voz, não só nesse culto agora terreno, na Santa Missa, mas também um dia no culto eterno, né? Para louvar a Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E com nosso Senhor Jesus Cristo, e nunca sem Ele. Não sei se a senhora não estava na missa, teve a missa solene domingo, né? Muito bonito, quando... Das 10? Das 10, né? Quando o padre canta, né? Comândides, Arcândides, o subdiácono e o diácono sobem ao altar para rezar junto com o padre, o santo, simbolizando justamente essa união perfeita no céu, né? Dos anjos e dos arcanjos que rezam essa liturgia com Cristo, né? É uma coisa belíssima. Então a missa, o valor da Santa Missa tira desta, né, esse valor infinito da Santa Missa vem desse sacrifício de Cristo, dessa oblação, dessa entrega que Cristo continua fazendo por nós e que nós renovamos, né, sacramentalmente nos nossos altares, né? Então a oblação interior de Cristo, vai dizer o padre Garrigou Lagrange, é a alma, né? É a alma do sacrifício da missa, e tem, né, a mesma finalidade, né, os mesmos efeitos do sacrifício da cruz, porque é o mesmo sacrifício da cruz, né? Só que, e entre esses efeitos, nós podemos distinguir aqueles efeitos da Santa Missa ou da cruz, que são relativos a Deus, e aqueles que são relativos ao homem. Tem efeitos da Santa Missa que são imediatamente relativos a Deus. Por exemplo, a adoração reparadora e a ação de graças. Nós fazemos para Deus. Nós agradecemos a quem? A Deus, né? Nós reparamos a quem? A Deus. E segundo esses efeitos de adoração reparadora a Deus e de ação de graças, a missa produz infalivelmente e plenamente os seus efeitos com valor infinito. Então a missa, qualquer missa, é um ato perfeito, infalível, de ação de graças e de adoração reparadora a Deus. Quero como agradecer a Deus pela Santa Missa, como reparar e adorar a Deus pela Santa Missa. E toda missa celebrada validamente mesmo que o ministro seja indigno, o padre lá seja indigno, cada missa ela produz o seu efeito quanto a Deus perfeitamente, né, de ação de graças e de ação de graças e de adoração reparadora. Então, de cada missa que se celebra nos altares católicos, se eleva para Deus uma adoração
e uma ação de graças que possui um valor infinito em relação da dignidade sacerdote principal, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o preço da vítima ofertada, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ação de graça é do começo ao fim da missa, né? Todos os fins da missa, do direito do começo ao fim da Depois missa. A gente tem aqui a ação de graça depois da missa, depois Sim. da comunhão, que eu faço Então, toda vez. a ação de graças nesse sentido não é somente a minha ação de graças pessoal depois da comunhão, depois da Santa Missa. Isso é muito bom, mas essa oração pessoal. A ação de graças, a própria Santa Missa é ação de graças. Ou seja, do início ao fim, ela é ação de graças, ela é adoração, ela é a propiciação, ela é, né, ela é a súplica a Deus, a súplica perfeita a Deus. Então, são os 4 fins do sacrifício. Então, a missa de cabo a rabo, pelas expressões, né, não muito belas. Tudo bem. É tudo, né? Depois eu ainda faço mais essa aqui. Sim, mas isso aí é mais pessoal. Até eu vou dizer, mas peraí, onde que na missa tridentina temos o ato penitencial? Onde nós pedimos perdão a Deus? A gente pede a Deus perdão a missa inteira. Onde a gente dá ação de graças no glória? Não, na missa inteira. E sobretudo esses 4 fins no cânon da missa, na consagração. Porque é por Cristo que nós pedimos perdão, agradecemos, suplicamos a Deus por graças, né? E adoramos, né? Damos um perfeito culto de latria. Então, de cada Santa Missa, né, em razão da dignidade do sacerdote principal, que é Cristo, e do preço da vítima, que é Cristo, se eleva para Deus uma ação de graças, né, e uma adoração de valor infinito. De tal modo que, né, esse adágio é muito importante, que agrada mais a Deus, esta oblação da missa, agrada mais a Deus do que todos os pecados reunidos lhe desagradam. Uma missa agrada mais a Deus do que todos os pecados juntos do mundo inteiro reunidos desagradam a Deus. Essa é a reparação perfeita de Cristo. O sacrifício de Cristo, em virtude de ser o sacrifício de Cristo, né, de ser a renovação e ser o mesmíssimo sacrifício do Calvário renovado, uma única missa agrada mais a Deus do que todos os pecados dos homens do mundo inteiro lhe desagradam. Né? E daí, né, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus no santo sacrifício de Cristo. Nesse modo de satisfação. Coisa espetacular. Uma coisa espetacular. E lembrando sempre, né, nós podemos, né, sobretudo através da Santa Missa, né, também pedir, o melhor modo de pedir perdão pelos nossos pecados, depois de passado por uma confissão, assistindo devotamente uma missa. Né, ou pedindo celebrasse uma missa, quero celebrar por mim uma missa, né, em reparação dos meus pecados. Né, ou pedir uma missa para agradecer a Deus. Posso pedir a missa pedindo por um fim específico, por um desses 4 fins específicos. Pedir a missa para pedir a Deus uma graça específica para mim. Né? Pedir uma Santa Missa para louvar a Deus simplesmente. Ou Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas é bonito. Vou pedir uma missa, ou não só para mim, quero pedir a missa por uma outra pessoa que quero que se converta. Né? Lembrando que agrada mais a Deus a Santa Missa do que todos os pecados daquela pessoa. Né? Do que lhe desgosta todos os pecados daquela pessoa. Então, rezar uma missa pela sua conversão. Mas a gente pode oferecer essa missa por si, ou a gente tem que oficialmente dirigir? Por si, por todos. E não se preocupe, não se sinta egoísta por isso. Pelo contrário, a caridade bem ordenada começa por si mesmo. A gente acaba tendo esse defeito de rezar pelos outros, esquece de rezar por nós mesmos, pedindo graças a Deus. Isso não é egoísmo, não, isso é verdadeira caridade. É verdadeira caridade, por si mesmo. Então, se eu falo, né, amar o próximo como a ti mesmo, comece por amar a si. Então, rezar a missa por si, rezar por si mesmo é uma coisa muito importante. Quando se reza por si mesmo, a oração tem mais eficácia, a gente está mais disposto a aplicar. E esse oferecimento da missa pode ser meu interior, sem o mesmo padre saber que eu tenho aquela intenção. Pode ser seu interior e pode ser pelas intenções de missa. Quando você pede que o padre aplique aquela missa que ele está celebrando na tua intenção específica, ainda que o padre não a conheça. Então, por exemplo, eu vou lá, peço ao padre,
dou uma esportla, padre, reza a missa numa intenção pessoal minha, ponto. Deus sabe. Não precisa revelar. Não precisa revelar. Se você revelar, sei lá, você pode revelar, padre, reza a missa dessa intenção, padre talvez vai colocar uma oração a mais quando puder, também relativa a essa intenção. Nas missas que é possível colocar. Mas assim, você não precisa revelar a intenção para o padre. Outra coisa que o senhor falou também a respeito, que foi na conferência de sábado, né? Por mais que a missa seja a festa em honra a um santo ou até mesmo a Nossa Senhora, né? É justamente a missa pode ser em honra a alguém que dignamente levado ao céu, mas ela é sempre oferecida para Deus. É louvar, é adorar a Trindade. Né, o principal objetivo da missa é adorar a Santíssima Trindade. São esses 4 fins. Os relativos a Deus, né? Ação de graças que se dá para Deus somente, a Trindade Santíssima, e a adoração de latria que se dá à Trindade. Claro, a gente pode fazer uma ação de graças relativa aos santos, né? Mas relativas ao santo, uma ação de graça relativa, porque pelos santos nós queremos agradecer a Deus porque eles foram meios de conseguir graças de Deus. Mas de fato a ação de graças absoluta e o culto de latria, né, é a Trindade Santíssima. Então a missa, que é o supremo ato de culto de latria, se oferece para quem? Para a Trindade. Em honra de tal santo, em honra de Nossa Senhora, em honra de tal mistério, em honra de santo tal, bem-aventurado, pouco importa. Mas oferecendo para quem? Para um ato de adoração perfeito à Santíssima Trindade somente. Bom, então, quanto aos efeitos da missa, aos fins da missa relativos a Deus, a missa, uma missa válida, ela cumpre perfeitamente, porque ela possui o valor infinito e dá graças infinitas, um culto de graças e de adoração infinito a Deus, de ação de graças infinita e perfeita a Deus. Naquilo que é relativo a nós, que é a súplica e de perdão dos pecados, né? Então, o que é relativo a nós será na medida das nossas disposições interiores. Tudo aquilo que é recebido segundo a maneira do recipiente. Mas que pode aumentar. Que pode, segundo as nossas boas disposições. Então, né, ainda que a missa, por exemplo, como um sacrifício propiciatório, um dos fins do sacrifício da missa, propiciatório, que consegue o perdão dos nossos pecados, ainda que ele obtenha ex opere operato, o perdão para os pecadores, opere operato, automaticamente, digamos assim, para fazer simples, o perdão para os pecadores que não resistam à missa, vai depender, quanto mais disposição eles tiverem, maiores graças de arrependimento eles terão. Né? Então, tanto mais um pecador tiver uma disposição, mais graça da missa ele vai ter para perdoar os seus pecados, para se arrepender dos seus pecados. Se o pecador não resiste à graça da missa, ele vai receber essa graça ex opere operato, e depois pode ser num grau maior ou menor de disposição, segundo a sua disposição também. Por exemplo, importante que só tem vantagem. Então, né, isso é interessante, essa graça vai ser o quê? Uma graça atual que os levará a se arrepender e até os inspirar-se a confessar. Né? Então, sou pecador, não me sinto, mas tenho meus pecados, sei disso, sei daquilo, são meus pecados e estou em tal estado de vida espiritual que não é muito bom. E o ato de estar na Santa Missa, né, uma vez que eu estava ali não colocando nenhuma resistência, graças a Deus, isso me levou, Deus me deu uma graça atual, que me levou a me arrepender e me inspirou depois a buscar um padre para realmente fazer uma confissão, de fato sincera, né? Como diz, né, cada palavra da missa nos inspira alguma coisa e nos consegue graças atuais. Por exemplo, as palavras do Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, vai produzir nos pecadores, nessas pessoas que estiverem em estado de pecado, que não colocam obstáculo à contrição ou à atrição, né? Vai produzir, né, bons sentimentos de arrependimento,
para de fato se arrepender e mudar de vida. Assim vai dizer o padre Garrigou Lagrange, assim como o sacrifício da cruz produziu na alma do bom ladrão a boa disposição para se arrepender. E é a mesma coisa. Pegar a história do bom ladrão. O bom ladrão estava blasfemando contra Cristo. Os dois ladrões. De repente um para e diz, não, peraí. Começa a brigar com o outro, né? Outro ladrão. E depois ele fala, Senhor, né? Lembra-te de mim quando estiver no meu reino. Interessantíssimo isso, né? Ou seja, o mistério da cruz produziu na alma do bom ladrão que assistia a tal mistério as disposições para ele se arrepender. Assim, um pecador na Santa Missa, mesma coisa. Um pecador que realmente assistiu uma missa santa, uma missa bela, uma missa piedosa, sobretudo, que tem boas disposições, inclusive exteriores do próprio sacrifício, né? Vai receber na sua alma graças, uma graça atual que o fará, né, se arrepender, né, dos seus pecados e fazer um ato de conversão, né? Isso, né, porque um dos fins do sacrifício da missa ele é o propiciatório, conseguir o perdão dos nossos pecados, né? Também o pecado ele possui dois aspectos, né? A culpa e a pena, né? A culpa, né? Você fez uma coisa, você é culpado daquilo, você tem responsabilidade por aquele ato, responsabilidade moral por aquele ato. E a pena, você tem que pagar por aquilo que você fez. Você vai lá e, né, quebra a vidraça do vizinho, você tem culpa. Você pede perdão para ele te perdoa, mas você vai ter que pagar a vidraça que você quebrou. Então, uma culpa e uma pena. Mas também os nossos pecados, eles acarretam certas penas. Então nós temos esse outro, isso é interessante, que o aspecto do perdão na Santa Missa, ele é, vou colocar assim os quatro fins aqui, né? O primeiro fim da missa é latrêutico, fica mais claro. Eucarístico, aqui propiciatório, satisfatório, fica mais claro, e depois impetratório. Latrêutico, né? Que é igual a adoração. Eucarístico, ação de graças, nós já vimos, né? Sim. Propiciatório, perdão dos pecados, o perdão da culpa. Satisfatório, perdão da pena. Né? Associado ao perdão das penas dos pecados. Perdão das penas? Das penas. Então, o terceiro fim da missa é propiciatório, satisfatório. Perdoar a culpa, né? Que é o que nós vimos, acabamos de ver, né? O pecado vem, Deus perdoa os nossos pecados, mas nós temos que pagar pelos nossos pecados. Mas então não é o perdão das penas, das penas. A confecção, a execução da pena. Não, perdão das penas. Então nós temos que pagar essas penas, nós temos penas a cumprir, isso é a consecução. Só que a missa vem para perdoar algumas penas também. Por exemplo, é como se o cara da vidraça dissesse para você, olha, tá bom, eu faço uma coisa, por caridade, eu perdoo inclusive o Vitor, não precisa pagar a vidraça, nesse sentido. Perdão das penas. Eu te perdoo, então, inclusive a tua pena a ser paga.
ou menos uma parte dele. Tá bom, paga só a metade da vidraça que você quebrou. Então, o fim satisfatório da missa é apagar aos pecadores arrependidos uma parte da pena temporal devida pelo pecado. Se fosse uma indulgência? Exatamente. É como fosse uma. Exatamente, é o que nós chamamos também de indulgência. Na missa toda hora tem a indulgência. E nesse sentido, a indulgência é isso. Paga de penas temporais devidas pelo pecado. São plenárias, padre? Não. Aqui não, é um fim da missa. Indulgência é outra coisa. Sim. Mas a indulgência entra nisso. Da missa. Mas tem aqui. Porque tem indulgência plenária, Não. tem. Esquece isso, não mistura. Esquece isso, é uma outra coisa. Digamos assim, a missa tem um fim de também apagar as penas temporais. As indulgências têm como fim apagar a pena temporal. Algumas partes da missa podem ser enriquecidas de indulgências. Mas cuidado, então... Não, eu já entendi. Então, mas a própria missa, ainda que o Papa não desse indulgência nenhuma para quem assiste a Santa Missa, nenhuma parte da missa, a missa tem esse fim. Ela tem esse fim. E mesmo a indulgência vem da onde? Dos méritos, né, que nós enriquecemos a igreja, mas que também vem da Santa Missa. Até porque para lucrar uma indulgência tem que ir na missa. Também é comungar. Comungar, né? É, comungar. Ainda que não seja na missa. Bom, mas normalmente, a maioria das vezes é na missa. Então, o fim satisfatório, que é também perdão de penas. E por isso que, nesse sentido aqui, nós oferecemos missa pelos defuntos. Nesse sentido aqui, satisfatório. Os defuntos já foram perdoados, seus pecados, digamos assim, estão no purgatório, mas tem que pagar penas pelos pecados. Daí vai virar o que nós hoje usamos de forma errônea, almas penadas. Alma penada não é a alma que fica perambulando. As almas do purgatório estão pagando penas. Mas as indulgências fazem que eles paguem menos. Exatamente, pelas indulgências. Ou pela Santa Missa, oferecendo missa pelas almas. Ou seja, a própria missa é oferecida também pelas almas. Depois tem um memento dos defuntos, memento, né, defunctorum na missa. Ou a missa de defuntos em preto também, as missas de requiem, ou os ofícios de defuntos. Mas também eu posso oferecer uma missa aplicando a um tal defunto específico ou às almas do purgatório em geral. E para conseguir o perdão das penas, né, das penas temporais que elas precisam ainda pagar antes de entrar no céu. Penas merecidas por causa dos pecados, né? Então, é também um fim da Santa Missa propiciatório que consegue para nós o perdão dos nossos pecados, também o perdão não só da culpa pelos pecados, mas o perdão da diminuição das penas que nós devemos pagar pelos nossos pecados, no purgatório, um dia sobretudo. Depois o impetratório, que é a súplica, né? Súplica ou oração, né? São os 4 fins da missa. Depois falamos. Então nós temos um fim impetratório, né? Súplica, que a missa também obtém todas as graças que nós temos necessidade para nos santificar. A missa é a suprema oração. É a oração cujo intercessor é o próprio Cristo. É a suprema súplica. Então, nós pedimos a Deus o que numa súplica? Graças, benefícios, etc. E a missa, ela nos consegue todas as graças que nós precisamos para nos santificar, para crescer na santidade. É a grande oração de Cristo que é continuada. E não só a oração de Cristo, mas a oração da Igreja. Nós temos dois pontos interessantes. Nós temos a oração de Cristo na Santa Missa, porque é o próprio sacrifício de Cristo continuado, com a sua oblação interior, oferecida por nós, né, a Deus Pai, oblação de si mesmo a Deus Pai. E ao mesmo tempo, não só a oração de Cristo, mas a oração da Igreja, porque a Igreja, essa oração de Cristo, se dá no meio de uma liturgia, com muitas orações oficiais da Igreja. Então, a oração de Cristo e a oração da Igreja juntos, que rezam para pedir, né, coisas, graças, benefícios por nós. É claro que
é a oração mais excelente possível, né? Claro que É a oração de Cristo, juntamente com a oração da Santa Igreja. Então eu posso, né, oferecer a Santa Missa, então, para pedir, né, que é a suprema oração para pedir benefícios, graças especiais também para mim ou para outras pessoas. E tanto mais estiver disposta a outra pessoa, eu ou outra pessoa para quem eu ofereço, que seja para, né, satisfação, propiciação ou impetração, né, para pedir graças para mim ou para outra pessoa, ou pedir a conversão de alguém, né, a missa é a oração mais importante para isso, mais poderosa para isso. E essas graças da Santa Missa que nós podemos receber só é limitado, então, pelo nosso fervor nessa aqui, né? Aquilo que é relativo a nós é limitado pelo nosso fervor. Tanto mais somos fervorosos, tanto mais somos abertos, tanto mais temos o coração dilatado, tanto mais nós receberemos, né? Por isso que diz um salmo, né? Que eu correrei nas vias dos teus mandamentos, porque dilatastes o meu coração, né? Tanto mais o coração é dilatado, mais nós corremos nas vias da santidade, nós temos mais capacidade, né, para receber. Então tudo isso, né, mostra, né, que a Santa Missa é de fato, né, tanto pelos seus frutos, tanto pela sua excelência, ela é o ponto-chave, o central da santificação e da espiritualidade católica, que não pode existir sem a Santa Missa, né? Então os santos, né, sempre tiveram, na vida dos santos, sempre apreciaram o santo sacrifício da missa, e a vida dos santos estiveram ligadas à vida, né, à questão do próprio sacrifício, né, da Santa Missa, né? Pois é. Então... Bom, a última parte, uma parte não menos interessante, como nos unir então ao sacrifício eucarístico. Então a santidade vai depender desta união a esse sacrifício que é excelente por ele mesmo, que é a renovação do sacrifício de Cristo, né? E em que temos ali simbolizado essa oblação constante, perpétua de Cristo ao Pai, e ao mesmo tempo cheio de frutos, né, para a nossa vida espiritual. Então, como nos unir ao sacrifício? A santidade depende da união com Cristo e, sobretudo, através desse sacrifício. São Tomás fala, né, a atenção pode estar ou bem nas palavras, para bem pronunciá-las, ou no sentido das palavras, ou no fim da oração, quer dizer, em Deus e naquilo pelo que se reza. Então, a atenção na oração, ou aqui no sacrifício da missa, pode estar nas palavras, para bem fazê-las, ou no sentido delas, ou no que elas significam, ou na finalidade, né? Deus e naquilo pelo que se reza. E esta última atenção, né, que é Deus, pelo que reza, que os mais humildes, sem cultura, podem ter. É algumas vezes tão grande que é como se o espírito fosse levado para Deus e se esquecesse de todo o resto. É como quando nós, por exemplo, ali, um exemplo palpável disso é o terço. A gente pode rezar o terço pensando nas palavras, né, ou no sentido delas, né, ou nos mistérios, né, ou na finalidade para que nós estamos rezando, né? E às vezes, em muitos casos, depende da finalidade, a gente acaba pensando mais na finalidade. Eu estou querendo rezar, por exemplo, tem uma pessoa que está muito doente, uma pessoa que estou passando por uma situação muito complicada na minha vida. Isso vai ficar batendo na minha cabeça. Eu posso rezar, usar isso para rezar, né? Pedir a Deus graça para me fortalecer nisso aí. Aí São Tomás fala. E é nessa última atenção à finalidade da oração, que pode ser ou simplesmente levar a mente a Deus, ou pedir aquilo que se quer rezar, né? Ou por quem se está rezando, é que os mais humildes, sem cultura nenhuma, né, podem ter e podem chegar a uma elevação que é como se o Espírito estivesse elevado para Deus. Nós vimos na vida de alguns santos ou pessoas muito simples,
que tem uma sabedoria, que tem uma vida de oração muito grande, Padre Pio, por exemplo. sem ter... Mas o Padre Pio, claro, ele é padre, né? Estudado, Mas né? ele era antes, né? Ele quase não estudou até. Sim. Ficou mais doente. Mas pega pessoas bem mais humildes, né? Não me vem ninguém à mente por agora, mas que não tendo escolaridade ou estudo ou nenhum, mas tendo uma viva fé, rezam melhor do que muito teólogo aí, né? Bom, então para assistir a Santa Missa, podemos aplicar isso então para a Santa Missa, né? Eu posso prestar atenção nas palavras, no sentido delas, ou, né, na finalidade, né? Então, para assistir a Santa Missa com fé, com confiança, com amor verdadeiro, com piedade, podemos seguir de maneiras diferentes. Cada um vai ter uma coisa padrão para assistir a Santa Missa, né? Como se quis fazer com a reforma litúrgica. Até vamos padronizar tudo na língua vernácula, só vai participar como um bando de robozinho. Não. Cada um pode participar do seu jeito, né? Claro, do seu jeito de forma social, óbvio, né? Um culto público, né? Não tiver todo mundo de pé, sentado, levantados, né? A gente vai seguir, segundo as nossas disposições corporais, óbvio. Mas não vou lá me deitar no chão, né? Na igreja, né? Ou de qualquer roupa, etc. Eu vou, né? Honrar, né? O culto público, né? Segundo o que a igreja pede, mas o modo de seguir a Santa Missa pode variar segundo cada disposição, porque o mais importante é rezar e se unir ao sacrifício de Cristo para conseguir graças. Assim eu posso estar atento às preces litúrgicas, com o missalzinho, rezando, olhando, acompanhando as traduções, e são as preces litúrgicas, né, o texto litúrgico, dependendo das festas, são muito bonitos, são muito bem escolhidos, cheios de unção, cheios de sabedoria da igreja, né? E às vezes, mesmo quando não se tem um sermão, eu posso tirar uma seiva dali que para a minha vida é uma coisa impressionante. Então eu posso seguir a missa com os textos litúrgicos, respondendo inclusive a Santa Missa, né? Nós também podemos lembrar durante a Santa Missa da paixão, da morte do Salvador, cuja missa é o memorial, né? E considerar como se nós estivéssemos ao pé da cruz, né, no Calvário, e, né, participando ali daquela cena do Calvário, ao lado de Nossa Senhora, das Santas Mulheres, de São João. Ou posso talvez estar do lado de Herodes, do lado dos soldados romanos. De que lado eu estou ali na Santa Missa? Né? De Caifás, do povo abestalhado, né? Mas está ali como se estivéssemos ao pé da cruz. Ou podemos, né, e se nós estivermos desse lado, evidentemente pedir perdão a Deus, é claro, né? E podemos ainda aplicar a nossa mente simplesmente em querer nos unir com o nosso Senhor Jesus Cristo, a querer render a Deus a graça, né? Em querer adorar, reparar, pedir, né? E agradecer a Deus ali, está ali, agradecendo a Deus, adorando a Deus, num culto interior, nos unindo à Santa Missa, reparando a Deus pelos nossos pecados, pedindo perdão, né? Ainda que eu não esteja prestando atenção ali no texto da missa, ainda que eu queira, eu não entendo o latim mesmo, vou deixar o missal fechado, eu quero só estar ali, né, para louvar a Deus. Isso é muito bom, isso é ótimo, isso é ótimo, né? E mesmo vai dizer, né, desde que se reze, então na missa para rezar, para se unir com Deus, e desde que, mesmo que eu recita piedosamente o meu terço ali durante a missa, com vagar, com tranquilidade, nós assistimos a missa com fruto, quando nós estamos de fato rezando e querendo ter essa união de oferecimento a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E rezar, né? Rezar, o mais importante na missa é rezar, como diz o próprio ofertório da missa, né? O padre vai dizer no ofertório: em spiritu militatis et in animo contrito suspiamur a te Domine. Com espírito de humildade e coração contrito, que nós pedimos, Senhor, de nos receber. E é isso. Essa é a atitude, né? Espírito de humildade, coração contrito, que Nosso Senhor então possa nos receber mais uma vez, com os mesmos pecados, com as mesmas faltas, defeitos, misérias, que Ele possa nos receber.
Tem uma passagem bonita da imitação de Cristo, eu vou lê-la integralmente, né? Diz o imitador, o autor da imitação de Cristo, né? O Senhor diz: como me ofereci voluntariamente a meu Pai por vossos pecados na cruz, assim deveis todos os dias no sacrifício da missa vos oferecer a mim, com uma hóstia pura e santa, do mais profundo do vosso coração. É a vós que eu quero e não os vossos dons. Se permanecerdes em vós mesmos, se não vos abandonardes sem reserva à minha vontade, vossa oblação não será completa e não estaremos unidos perfeitamente. É o que o nosso Senhor nos pede na Santa Missa, que nós nos unamos, né, a Ele, né, como uma hóstia pura, santa e imaculada, como nós dizemos no cânon, do mais profundo do nosso coração. Essa é a melhor disposição possível para assistir a Santa Missa, para tirar dali a nossa santificação. Aí o capítulo da imitação de Cristo responde, o fiel respondendo, né, a essa demanda de Cristo. Na simplicidade do meu coração, eu me ofereço a vós, meu Deus, para vos servir para sempre. Recebei-me como uma oblação santa do vosso precioso corpo. Ofereço-vos também tudo o que há de bom em mim, por mais imperfeito que seja, para que vós a torne mais digna de vós. Ofereço-vos ainda todos os piedosos desejos das almas fiéis, a oração por aqueles que me são queridos, a súplica por aqueles que me ofendem ou que me entristeceram, por aqueles também que eu mesmo afligi, feri, escandalizei, sabendo ou não, a fim de que nos perdoeis todas as nossas ofensas mútuas e fazei que sejamos dignos de gozar aqui na terra dos vossos dons e alcançar a vida eterna. Então, nós tivemos essas disposições, na Santa Missa é perfeito, né? Essa é a disposição para assistir a Santa Missa, né? As mesmas disposições que Cristo, né, inclusive, tivera no Calvário, né? Perdoou os pecadores, perdoou os inimigos, rezou por aqueles que estavam perseguindo, perdoou um bom ladrão, converteu um bom ladrão, ofereceu a Deus o seu Espírito. E é isso que nós devemos oferecer também na Santa Missa. Pedir perdão por nós, pelos nossos inimigos, perdoar aos que nos perseguem, rezar a Deus, oferecer a Deus o nosso Espírito, né? E assim a missa vai ser, nós estaremos bem unidos ao sacrifício da missa e receberemos ali a fonte da santificação, né? Receberemos daquela fonte da santificação as graças necessárias para nós. E a missa, compreendida dessa forma, na sua excelência, nos seus efeitos, e nos unindo a esta união de Cristo que se oferece por nós, né? A missa, ela é uma fonte fecunda de santificação para nós e de graças que sempre serão renovadas na nossa vida, né? Então, né, importante aí para a nossa vida, né? A missa deve ser o coração, né, da vida cristã, né? O sol da vida espiritual cristã. Depois ele coloca no final uma coisa interessante que é aquela visita, né, que Nosso Senhor, né, uma vez presente no Santo Sacramento, enquanto estiverem as espécies eucarísticas no altar, guardadas no sacrário, Nosso Senhor está presente. E presente se oferecendo a Deus Pai. Ainda que não tenha ali o sacrifício sendo realizado sacramentalmente, Nosso Senhor está presente no Santíssimo Sacramento, se oferecendo também a Deus Pai. E nas visitas ao Santíssimo Sacramento, que a gente pode passar numa igreja, né, ou numa adoração eucarística, né, que nós tivemos hoje, por exemplo, nós podemos estar ali, né, nos unindo a Cristo, que se oferece, adorando, né, rendendo graça, que se oferece, né, constantemente ainda, né, a Deus Pai por nós. E assim, através de uma visita que eu faço numa igreja, eu posso renovar em mim as boas disposições de uma Santa Missa que eu assisti no domingo ou de manhã, né, na Santa Missa, se eu frequento a missa diária, né? Só peço um missalzinho. Tá meio riscado, hein? Eu faço Não uma se preocupe. riscadeira. Só uma coisinha. Te asterogamos, omnipotens Deus, iube ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspectu divini majestatis tui, ut quod cos exac altaris passi passione, sacrosantum filii tui, corpus et sanguinem sum serimus,
omni benedictione celestis et gratia repleamo, per eundem Christum Domino nosso. Amém. O padre reza essa oração, é muito bonito, ele reza profundamente inclinado, ele tem os dedos no altar, tá aqui, ele se inclina praticamente com a cara no altar e reza, dizendo, ele reza com a cara inclinada no altar, dizendo essas palavras: suplicantes vos rogamos, Deus onipotente, façais que essas ofertas sejam levadas pelas mãos do vosso santo anjo para o vosso sublime altar, à presença da vossa divina majestade, a fim de que todos nós que, comungando deste altar, aqui, comungando não, a tradução não está boa, que participando deste altar, e quando ele fala participando desse altar, o padre está inclinado, ele beija o altar e se redressa, né, e fica de novo ereto, né? E participando deste altar, beija o altar, recebemos o sacrossanto corpo e sangue do vosso Filho, sejamos cumulados de todas as bênçãos e graças celestes. Essa oração resume muito bem Faz em silêncio. esta... Faz em silêncio. Faz em silêncio, como o cânon da missa, né? Resume muito bem essa conferência de hoje, né? Justamente, ele reza, o padre reza essa oração muito inclinado por causa do peso da cruz. É depois da consagração, já tem a hóstia consagrada aí, então o peso da cruz, e vai dizer, engraçada oração, supplices te rogamos, né? Supplices vai dar suplicante, só que a tradução tá feia, a tradução correta é supplices, seria dobrado nós te rogamos. Suplicar, plicar, né? Vem de plicata, plicatus, dobrado em latim, né? Plicatus, suplicar, dobrado em si mesmo. Então, dobrados em nós mesmos, assim, dobrados, nós vos rogamos. É muito bonito. Suplicar, você se dobrar, né? E façais que essas ofertas, né, sejam levadas para Deus, né, pela mão do vosso santo anjo, que é Cristo aqui, né, o anjo de Deus, até o vosso sublime altar, que é o altar celeste, a fim de que todos nós que participamos desse altar, o padre beija o altar. E essa participação do altar, ela se dá não só pela comunhão aqui do corpo e do sangue de Cristo, mas se dá pela nossa união ao altar com a nossa vida inteira, né? Que seja pelas nossas alegrias, sofrimentos, tudo nos unindo esta oblação que nosso Senhor oferece ao Pai para adoração, ação de graças, perdão e súplicas, né? E por causa dessa união ao sacrifício de Cristo, a união neste altar, sejamos cumulados de todas as bênçãos e de graças celestes. Então, justamente, é a união nesse altar, é a união do sacrifício de Cristo que vai promover o grande bem da nossa santidade. Somos cumulados de bênçãos, de todas as bênçãos e graças celestes, né? Então é muito, muito bonito, né? É interessante lembrar até essa participação no altar, não somente a união ao Cristo que se oferece, mas a união ao Cristo que se sacrifica também. Então, todos nós podemos, nesse momento em que se faz essa oração na Santa Missa, de que nós todos somos chamados a nos unir ao altar de Cristo, pelas nossas dificuldades, uma perseguição injusta que nós sofremos, por um bem que nós sabemos que estamos fazendo, ou uma dificuldade em praticar uma virtude, né, e nos esforçando ali, tudo isso, né, nos unimos à cruz, né, de Cristo, e se tivemos essa união humilde, né, o coração humilde e a alma contrita, em espírito de humildade e coração contrito, nós receberemos do altar todas as bênçãos e graças celestes. Então, uma oração muito bonita, Supplices te rogamos, né, do cânon da missa.